edificando o líder de célula. Para a gente falar do líder de célula, das suas particularidades, das suas potencialidades, daquilo que é a vivência do líder, a gente precisa começar falando sobre o que é uma célula. Amém? Beleza? Então, o que é uma célula? É um lugar de ouvir e falar, para que nós possamos crescer de uma maneira sadia. Então, o alvo de Deus com a célula é crescimento, maturidade. Por quê? Quanto mais nós crescemos, mais nós temos possibilidade de fazer coisas que as pessoas do senso comum não conseguem fazer. Então, por exemplo, deixa eu ver uma criança aqui que tem que idade ele tem? É. Ele tem 9 anos. Essa criança de 9 anos tem muitas potencialidades, não é verdade? Mas ela não se compara às potencialidades que você tem. Amém? Por quê? Amadurecimento. Entendeu? Tudo que Deus tem cresce e amadurece. Toda a vida que Deus planejou foi para isso, crescer e amadurecer. Então, qual é o principal objetivo da célula? O principal objetivo da célula? Que as pessoas possam falar e ouvir e crescer. Sabe? Por isso que às vezes a gente está na célula e a gente quer pregar. Mas a gente talvez não saiba, né? Acontece. Às vezes acontece comigo também. Mas quem é o líder de célula, então? O objetivo da célula é um lugar de falar e de ouvir. Ou melhor, ouvir e falar. E crescimento sadio. Isso é o que mais atrai as pessoas para o mover de célula. É que elas podem crescer e fazer coisas que elas não faziam antes. Melhor, com o poder de Deus. Amém? Mas quem é esse líder? Ele é justamente essa pessoa, o líder, que faz essa engrenagem funcionar. Mas como ele faz, pastor? É claro que ele faz com o poder de Deus e com a unção de Deus. E é disso que nós estamos aqui para falar. Então, ele pega essa unção, essa maturidade que ele conquistou em Deus, e ele utiliza para fazer essa engrenagem celular acontecer. Ele viabiliza esse sonho, esse projeto de Deus. Amém? Então, quem seria, na verdade, o líder de célula? Ele é o pastor daquelas ovelhas. Por quê? Porque existe um pastoreamento compartilhado. Então, o pastor, na verdade, o pastor da igreja, ele compartilha uma parte do seu pastoreio com a liderança de célula. Entendeu? Ou não? É por isso que, às vezes, nós temos direções que são dadas por ele. Porque o pastor da igreja pressupõe que ele tem co-pastores nos seus líderes de célula. Até aqui tudo bem? Beleza. Então, vamos migrar. Vamos para os objetivos gerais da função. Nós temos objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral, quem arrisca dizer qual que é o objetivo geral da célula? Vou te dar um momentinho para você fazer isso. Qual seria o objetivo geral da célula? Tem gerais e específicos. Talvez você esteja pensando no objetivo específico, que é apacentar as pessoas, discipular as pessoas, né? Amém? Não é esse que eu estou falando, eu vou falar desse depois. Eu estou falando do objetivo geral. Ó, muito bom. Olha aí, alguém já falou ali multiplicação. Tá bom. O objetivo geral da função é gerar Cristo nas pessoas. Você pode repetir isso aí para você mesmo? O objetivo geral da função é gerar Cristo. Então, o meu objetivo aqui
é impregnar o seu espírito, não a sua mente no sentido direto, sua mente no sentido indireto, mas que você ouça com os ouvidos de ouvir espirituais. Por quê? Porque quando você está numa reunião que você ouve espiritualmente, aquilo se impregna no seu espírito. E a sua mente se submete àquele movimento de águas que você estava. Mente, vontade e emoções, elas são meio que levadas naquela água. Amém? Então eu quero que você seja levado nessas águas do objetivo geral de ser líder, que é formar Cristo nas pessoas. E aí eu quero te dar uma palavra que diz assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, esse objetivo, você acha que é natural ou espiritual? Formar Cristo nas pessoas. É o quê? Ela é espiritual. Então, como deve ser a ação do líder na célula? Natural ou espiritual? E o que é ser espiritual, irmãos? É agir pela fé. O que é a fé? A fé é uma coisa que você tem dentro de você, sabe que tem, mas não consegue explicar por que tem. Eu creio, sei que creio, mas eu não consigo explicar por que eu creio. Amém? Por que você crê na Bíblia? Eu sei que eu creio, mas eu não sei definir muito bem. É como o amor, né? Você fala assim, ó, defina o amor. Você fala, eu sei o que ele faz, mas eu não sei definir muito bem. O amor não busca o seu próprio interesse. E quando alguém está buscando o interesse de Deus, você sabe que ele está agindo sobrenaturalmente, sim ou não? Amém? Então, agir pela fé é você buscar interesses que não são seus, são de Deus. Mas se você não sabe explicar muito bem, mentalmente, de uma forma nua e crua, não sei, eu creio. E eu tenho essa forte convicção em mim consolidada do Espírito. E tudo mais acaba se submetendo a isso. A fé, irmãos, é como uma locomotiva, onde os vagões, mente, vontade e emoções são levados. Então, por isso que é importante você ter a fé correta, para você ter o pensamento correto, a ação correta e o resultado de Deus. Tem aqui tudo bem? Então, o objetivo geral da função, lembrar as pessoas de que Deus quer que seus filhos sejam como Cristo, em caráter e em quebrantamento. Já ouviu falar de quebrantamento? Quebrantamento é quando você dá lugar ao poder natural para que você dá lugar ao poder espiritual, tirando o seu poder natural do primeiro momento. Seu poder natural ele vem no segundo momento. O segundo momento é esse, quando você tem a revelação de Deus. Então, você lembra o que aconteceu com Jacó? Deus tocou aonde? Na coxa. Significa o quê? Quebrantamento. Significa que o músculo mais poderoso da perna, Deus tocou. No sentido que agora ele se tornou um homem que não tinha poder natural, mas tinha muito poder de Deus. Entende ou não? Então, sejam como Cristo em caráter e em quebrantamento. Então, quebrantamento, muitas vezes, é você deixar a posição e abraçar a função. Então, a posição, ela te dá direitos. A função, ela te dá possibilidade de servir independente dos direitos. Entende ou não? Deixa eu ver se você está entendendo isso mesmo. Eu quero que você entenda isso. Davi foi um grande rei, mas a posição de rei, ela ocupou um espaço muito grande no coração de Davi, ao ponto de prejudicar a paternidade de Davi. Então, Davi poderia ter sido um grande rei e um grande pai. Ele foi um grande rei, mas não foi um tão grande pai. Por quê? Porque um dos filhos deles se rebelou contra ele e ele não conseguiu acessar o coração, porque ele ficou no alto da sua posição.
Então, muitas vezes, irmãos, o quebrantamento é você deixar a sua posição e focar no coração. O que é o coração? É o que a pessoa pensa, é o que ela acha, é o que ela entende, que às vezes não é a forma como Deus planejou para ela pensar e entender. E aonde você entra. Beleza. Então, ainda sobre os objetivos gerais, tem alguma dúvida? Tranquilo? Então, veja só, Romanos 8:29. A gente está falando da palavra de Deus, irmão? Sim ou não? Tá. Romanos 8:29 diz assim, ó, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos dos irmãos. Essas pessoas que estão chegando na nossa célula, Deus predestinou elas para serem como Cristo. Mas e eu, pastor? Eu também? Você também. Está aqui, ó, Romanos 8:29. Você foi predestinado para ser a imagem de seu filho. O que significa ser a imagem de Cristo? Você tem alguma ideia formada sobre isso? Ser a imagem de Cristo? O que significa? Jesus falou assim, ó, o Pai trabalha e eu também. Significa você seguir e fazer as coisas que ele faz. Amém? Da forma como ele faz. Aí não é muito fácil, né? Por isso que é sobrenatural. Beleza. Os objetivos gerais, eu creio que você recebeu aí uma cola no seu espírito, que é formar Cristo. Amém? Vamos rápido. E o objetivo específico? Quando eu fiz a pergunta, talvez você lembrou dos objetivos específicos. Objetivos específicos é o seguinte: você vai apacentar pessoas, o líder. Apacentar pessoas não é como discipular pessoas. Apacentar pessoas é um nível de aconselhamento, sem, na verdade, um compromisso de que a pessoa siga aquilo. Você dá um conselho, uma direção, uma impressão, mas não necessariamente que a pessoa vai seguir. Por quê? Porque nós só discipulamos pessoas que se comprometeram a crescer. Pessoas que se comprometeram a crescer, ela recebe aquilo e coloca numa conta espiritual. Olha, eu quero avançar, eu quero conquistar, e eu preciso de um caminho. Então, quando você abre esse caminho, o que a pessoa faz? Ela vai. Sem empurrar. Você abriu o caminho, ela vai. Eu lembro que eu cheguei na videira e falaram assim, ó, tem um pastor de rede. Eu falei, eu quero ter uma rede. E aí eu tinha acabado de chegar na célula, os irmãos falaram, que rede, rapaz? Você quer ter uma rede? Eu falei, eu quero ter uma rede. A partir desse momento, eu comecei a observar as pessoas que tinham uma rede. E o que elas faziam, e como elas eram. Entendeu? E aí o caminho que elas abriram foi um caminho que eu deliberadamente quis abraçar. Isso, irmãos, é discipulado. Discipulado, ele é diferente de apacentamento. Então, nós apacentamos os membros e discipulamos líderes, líderes em treinamento, anfitriões e anjos da guarda. Às vezes a gente tenta discipular uma pessoa que ela não tem compromisso de crescer. Ela não tem esse compromisso de avançar, de conquistar, de prosperar. Ela só quer resolver o problema. Quantos entenderam isso? Vamos supor que eu queira ensinar o Josevaldo a nadar. Aí eu falo, Josevaldo, ó, para nadar, e ele não quer nadar. Ele está olhando para minha cara e fala, o que eu vou fazer na piscina? Eu tenho medo de água. Tudo que eu falar para ele, ele inoca. Ele não vai querer, ele não quer nadar. Então a gente tem que fazer uma avaliação, né?
sobre essa questão do apacentar e discipular, tá bom? Depois, objetivo específico, acompanhar o desenvolvimento do membro, acompanhar a consolidação, acompanhar o membro da célula na reunião de celebração, né? Será que ele foi no culto, não foi? Tá entendendo? E por que ele não foi? Ah, pastor, ele não foi porque ficou doente. Opa, eu sou líder, ficou doente. Opa, beleza? E compartilhar a palavra da célula de acordo com o momento da célula, né? Às vezes a gente está compartilhando a palavra do culto, mas o momento da célula é o quê? É crescimento. Então a palavra da célula teria que ser evangelística. Ou, por exemplo, teria que ter um evento. Então eu pedi para o Tiago fazer o testemunho dele depois, porque ele fez um churrasco na célula dele, e desse churrasco ele levou 3 pessoas por conta. Então, é uma coisa interessante. Às vezes o churrasco ele está pregando mais do que uma palavra específica. Depende do momento. A célula tem vários momentos. Se você estiver no momento de comunhão, é uma palavra. Uma palavra para que os irmãos interajam e se conheçam. Se você estiver no momento de evangelismo, por exemplo, a minha célula tem 6 pessoas. 6 pessoas. O meu alvo é chegar a 12, multiplicar. Mas aí, como eu às vezes não sei disso, eu estou compartilhando uma palavra que ela é antes da multiplicação, que é a palavra de edificação, que é liberada no culto. Só que eu deveria estar fazendo uma palavra que levasse pessoas a Cristo de uma forma didática. E aí seria uma palavra evangelística. Como eu vou fazer isso, pastor? Com a minha ajuda, com a ajuda do discipulador e com a ajuda dos demais irmãos. Amém? É com a ajuda que você faz isso. Você tem uma visão de que a célula precisa crescer. E aí, como Jesus faz? Ele sai dos muros e vai para fora. Como faz isso? Você estou disponível. Quero que você aprenda comigo também com os discipuladores. Até aqui tudo bem? Bom, pré-requisito para a função do líder. Então, primeiro, o que um líder precisa, pastor, para ser líder? Ele precisa sentir um privilegiado. Para ele sentir um privilegiado, ele não pode se sentir cansado, né? Se eu estou cansado, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu vejo pessoas no final de semana fazendo coisas porque ela fala, eu trabalhei a semana inteira, pastor, eu tenho direito. Só que o que ela está fazendo não convém para ela. Por quê? Porque ela se cansou e agora ela quer descansar. Está entendendo o que a lei faz? A lei, ela produz um cansaço que te leva para o pecado. Porque se você está cansado com a lei, você vai procurar descansar em alguma coisa. Ou cansar alguém para te descansar, que não é propósito de Deus. Então, isso precisa ficar bem claro. Nós fazemos nosso trabalho em descanso. O que significa isso, pastor? Que eu sento na minha sala e não faço nada? Não. É que você faz por revelação de propósito. Como assim? Vamos supor que você tem um final de campeonato. Nessa final de campeonato, você é o camisa 10 do time. E esse camisa 10 está de frente para o gol e o goleiro já saiu. O goleiro já está em algum outro lugar do campo. Só precisa você chutar a bola para o gol e seu time ser campeão. De repente você lembra, poxa, acho que estou meio cansado, não vou chutar essa bola não. Existe esse caso? Ou a torcida te vaiou. Aí você, não, vou fazer esse gol, a torcida está me vaiando. Quem tem a noção do propósito, ele vai executar, vai fazer o gol, mesmo com falta, com cansaço, com a torcida vaiando, mas ele vai ter um sentimento interior que supera todas essas coisas. Quem está entendendo comigo? Ele vai estar em descanso no sentido que ele está cumprindo um propósito. O descanso ele tem a ver com o cumprimento de um propósito, como Paulo fez. Paulo, ele falou assim, olha, eu tive todo tipo de percalço, mas não foi eu que trabalhei, foi a graça que trabalhou. Amém, irmãos?
Então, sentir-se um privilegiado. E agora tem um equívoco muito sério em relação a isso, que é a questão de nós entendermos fora desse entendimento que eu passei para você agora. Por que acontece às vezes isso na liderança? A Bíblia fala assim, ó. Então, Jesus, ele diz o seguinte, que ninguém deveria sair por aí fazendo a obra sem antes ser revestido de poder. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, quando eu, na minha vida cotidiana, eu sinto um cansaço, qualquer coisa que aparece na minha vida e na sua vida em relação a isso, existe uma maneira de você reiniciar e você continuar sem que isso esteja endêmico em você, que é você recorrer ao Espírito Santo. Às vezes você vê uma barreira, por exemplo, você tem um desafio, e esse desafio, ele precisa do poder do Espírito Santo. Então nós vamos acionar o algoritmo santo de solução de problemas para nós. Eu quero que você ganhe essa revelação para você levar para sua célula, para você levar para sua casa, para você levar para o seu trabalho. Que é a fé. Todos os nossos antecessores, eles se valeram da fé para que as coisas pudessem acontecer de uma maneira sobrenatural. Amém? Essa maneira é aquela que eu deixo na gaveta. E eu não abro essa gaveta para utilizar isso. Então, às vezes, a repercussão de eu não utilizar esse recurso espiritual provoca um cansaço. Por exemplo, de todas as coisas que nós temos para fazer, as coisas que nós fazemos em Deus, elas nos provocam uma realização muito grande, embora todos os setores estejam contrários. Porque dentro de você tem uma chama, e essa chama está acesa, e você olha para essa chama e não olha para as circunstâncias de fora. É por isso que eu te trouxe aqui nessa tarde. Para abrir esse caminho e te dar essa opção, essa oportunidade. A outra coisa, bom, primeiro eu quero deixar isso, que existem os dons do Espírito, os quais você pode lançar mão. Existe a possibilidade de você viver essa vida espiritual que está proposta para mim e para você. Qual é o meu recurso? Ou eu ponho um louvor de pano de fundo na minha vida, ou eu ponho um texto bíblico para rodar, para me ajudar com aquele problema específico. Tem coisas que você vai orar muito tempo, tem coisas que você vai orar pouco tempo, sim. Mas o mais impressionante, irmãos, é que quando isso manifesta, a glória é de Deus. Isso é um ponto. É o dom do Espírito Santo que está ao seu favor. E que muitas vezes a gente não tira essa carta da manga, a gente deixa ela guardada. E outra coisa, é necessário você estar conectado com o corpo de Cristo. Eu já estou acabando, tá? Está cansativo? Você está muito cansado? Cansado? Não? Está tudo bem? Eu já estou acabando. A outra questão é estar conectado ao corpo de Cristo. Por quê? O corpo de Cristo, irmãos, é justamente aquele perfume que você vai sentir na hora que em volta de você não está tendo muito perfume. Entendeu ou não? Não entendeu? Tem algum perfume que você gosta? Pastor, eu nem ligo para esse negócio de perfume. Mas eu te chamei aqui para você ser o bom perfume de Cristo, né? Às vezes, em volta de você está um odor que não é o odor que você queria. O que você faz?
Você entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a exalar a presença e o poder daquele que vive. Amém? Então, um pré-requisito da função é se sentir um privilegiado. Porque esse perfume vai perfumar o ambiente. Se de repente você não se sente dessa maneira, qual vai ser o perfume que vai exalar da sua vida? E às vezes, irmãos, a grande verdade é que tem tanta coisa que não exala esse perfume, e tantas pessoas que já não exalam mais esse perfume, que a gente perde o referencial. Não tem mais por que ser assim. Mas eu te chamei hoje para te dizer que esse é o nosso alvo. É você entrar na sua casa e perfumar o ambiente. É você entrar no seu trabalho e perfumar o ambiente. Irmãos, Jesus foi crucificado e não exalou nenhum mau cheiro. Concorda comigo? Isso é para o seu espírito. A hora que você sente que o perfume que está exalando do lugar não é o de Cristo, que você também já tem uns 4, 5 dias que não toma banho, significa que ficou tudo igual. Ficou tudo igual. Precisa de um diferencial. O que é esse diferencial? É você. E eu vou te ensinar, na segunda metade, como você pode fazer isso. Que como, através do propósito, você pode nutrir relacionamentos e pessoas. E você pode ver a transformação delas na sua frente. Eu quero contar para você uma experiência que eu já vi muitas pessoas transformadas, literalmente da água para o vinho. Eu já estive em reuniões que o sonho que eu tinha com aquela pessoa, ela falou o sonho que eu sonhei com ela. Mas ela não teria capacidade se não fosse o perfume de Cristo na vida dela. Amém? Aleluia. Então você entra no seu quarto e deixa o perfume de Cristo exalar da palavra, do louvor ou da sua meditação. E aquele perfume ele vai impregnar em você. E aí você vai sair do seu quarto, não da mesma forma que você entrou, de uma forma diferenciada. De uma forma poderosa, amém? Você foi chamado aqui para receber poder, e revelação, e unção, e vida, de uma coisa diferenciada, que vai levar a sua vida a uma expansão, e as pessoas que estão com você, a sua casa vai crescer. Amém? Aleluia? Eu gosto muito de ver um jovem cantando louvor lá na videira. O nome dele é o Breno Willis. Porque eu vejo, aí tem uma barba assim, porque eu vejo que ali exala um bom perfume de Cristo. Esse rapaz foi o sonho que eu sonhei do meu filho. Para você que está ouvindo, não sabe, né? Ele é meu filho. E eu sonhei que ele exalasse esse perfume de Cristo. Irmãos, isso está acontecendo e talvez você não conheça, mas ele está realmente vivendo e sendo um bom perfume de Cristo. Amém? Eu quero profetizar isso na sua vida. Que os seus filhos espirituais exalem o perfume de Cristo. Que você exale o perfume de Cristo. Amém? Por quê, irmãos? Porque isso é uma atração. Esse perfume atrai pessoas. E essa atração, ela se torna irresistível. Isso é o papel de Cristo na sua vida e na minha vida. Tornar pessoas cativadas e fazendo coisas que elas não fariam normalmente. Na segunda parte da palestra, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual seria a pessoa nesse mundo que, se ela te pedisse algo, mesmo que fosse difícil, você faria de bom grado, você faria com o coração aberto, porque de fato você sabe que essa pessoa te ama e se preocupa com você? Qual pessoa? Existe essa pessoa? Você fala, existe, é o Senhor Jesus. Amém. Mas existe alguém fisicamente nesse mundo que você cumpriria o desejo dela por um propósito maior na sua vida? Você é essa pessoa, amém? Você é esse líder. Porque quando você fala, pede, pensa, as pessoas têm prazer em te seguir. Por quê? Porque Cristo em nós, a esperança da vida. Eu vou falar para você, só dei um vislumbre do segundo tempo, amém? Eu quero que você fique comigo no segundo tempo. Bom,
Agora, a gente vai entrar na parte aqui final, vamos parar e vamos tomar um cafezinho e vamos fazer um intervalo daqui a pouco. Tá bom? Eu não quero que você fique tão cansado assim, não, tá? Características essenciais do líder de célula. Você notou que eu estou falando só das virtudes e do poder do líder de célula? Amém? Esse treinamento, irmãos, se é assim que a gente pode chamar, ele é totalmente preparado e direcionado para você. Ele foi engendrado, pensado, estudado e trazido ou trago para você. Para você. É feito para você. Amém? Não foi feito para mim. Foi pensado para que você pudesse ser potencializado, prosperado, abençoado. Amém? Deixa eu ver se você está se sentindo abençoado. Amém. Então, vamos falar para encerrar das características essenciais de um líder de célula. Bem, sabe que você pode pensar numa característica essencial para a liderança? Para estar à frente de um grupo e inspirar pessoas a crescer? Você entendeu, né? A célula é um lugar onde as pessoas fazem o quê? Crescem, pastor. O objetivo de Deus é ter filhos à imagem e semelhança de Cristo. Ficou bem claro isso? Quais são as características essenciais dessa pessoa que Deus chamou para esse lugar espiritual? Tem alguma? De cara você podia falar paciência, né? Vou te dar um spoiler, mas qual que seria? Vai. Amar a Deus? Amar vidas? Ah, ok. Que mais? Ser servo? Ótimo. Muito bem. Quem mais? Sentir um privilegiado. Ter encargo. Ótimo. Exposição. Muito bom isso aqui. Hã? Assíduo. Líder de célula faltou, irmãos. Tem que ser assíduo, né? Tem que ser assíduo, né? Por exemplo, o pastor Ivan vai fazer um evento. Aí o pastor Ivan não vem, ele faltou. Como assim? O líder tem que ter revelação do chamado e revelação do propósito. Hã? Ah, o líder de célula ele precisa ter alegria. Irmãos, vamos decolar? Você está junto comigo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se o seu coração veio para cá ou só o seu corpo veio para cá. Deixa eu ver. Você sabe que tem um estudo que ele diz que o seu ouvido ele pode ser bloqueado em qualquer lugar que você esteja e você pode estar, mas não ouvir. Sabia? Eles fizeram um teste com ratos de laboratório onde eles colocavam o rato numa situação onde ele não conseguia ouvir o chamado da comida. Ele não conseguia ouvir. Porque ele estava numa situação tão intrigante que tocava a buzininha da comida e não ouvia. Então, é possível que você esteja aqui comigo hoje, mas que de fato você não esteja ouvindo toda essa bagagem que Deus está te acrescentando hoje. É possível. Porque seu ouvido é cortado. Aqui nos militares, aqui, né? Chama-se ausência do auditório, Padilha. Padilha. Uma fonte está aqui. Eles podem me ajudar com isso. Uma situação de estresse, de combate, onde acontece uma série de fenômenos. Um deles eu aprendi aqui com o Padilha e com o Alexandre, que acontece que você não ouve mais nada. Você só está focado com uma coisa e você não ouve mais. Mas está acontecendo isso com você aqui hoje ou não? Você está conseguindo ouvir? Então, para você que me ouve, você que me escuta, características essenciais para o líder de célula. Então, a primeira característica que eu separei aqui, irmãos, nesse estudo, que ele fica disponível para você também, é só você me procurar que eu passo para você, chama
paciência. Aí eu fiz um comparativo aqui e disse assim, ó, sem paciência, sem vida cristã. Então é importante você ter esses sinalizadores, né? Quando a sua paciência foi embora, a vida foi junto. É muito importante. Então, pastor, mas o que eu faço quando esse sinal aparece na minha vida? Existe uma forma de você resgatar e suscitar isso no seu coração. É a forma que eu te falei. É você se renovar através de uma experiência única com o Espírito Santo. Amém? Pastor, posso orar em línguas? Pode. Se você já é batizado no Espírito Santo, você pode orar em línguas. Outra característica essencial do líder, criatividade. Irmãos, essa eu separei em segundo lugar, porque eu vou te falar uma frase. Quantas coisas você gostaria que a igreja fizesse e às vezes não acontece? Mas você pode fazer na sua célula, sim ou não? É interessante isso, né? Você sabe que isso é uma base ministerial que eu quero trazer para você com muito amor e carinho, como diz o nosso prezado pastor Naú. Muitas coisas que eu vejo na igreja, como uma maneira geral, que pessoas, por uma série de motivos, fizeram ao longo da minha história. Eu estou há 24 anos nessa praia, nessa seara. Deus me deu a criatividade de transformar aquilo em poder de Deus na minha célula. Acredito? Vou dar um exemplo para você. Quando eu era pré-adolescente, o meu pai, ele não tinha habilidades técnicas. E aí, isso gerava muitas limitações na vida dele. Ele era um cara, meu pai morreu, mas ele é um cara, assim, excepcional. Em várias coisas ele era muito bom. Ele era um cara prestativo, forte, educado, focado. Levou a família dele a um crescimento extraordinário, eu, meu irmão, minha mãe. Mas tinha uma particularidade na vida dele que gerou poder na minha. Das muitas coisas que eu aprendi com ele, uma delas foi: nunca se limite com um problema técnico na sua casa. E aí eu fui ser mecânico de avião. Amém? Eu abracei o maior desafio que eu vi pela frente para ser capacitado nessa área. Por quê, irmãos? Porque a deficiência do seu líder é o maior teste da sua liderança. É onde o seu líder fracassa, é onde você pode ter o êxito. Porque é poder de Deus. Então, das muitas coisas que você vê em nós e vê nas pessoas, que realmente são desafio para mim, para você, esse ponto, criatividade, é às vezes o que mantém o líder na liderança. Uma vez eu fui conversar com um pastor, eu falei para ele: pastor, eu gostaria muito que a gente tivesse uma ênfase em amor, mas nós temos uma ênfase muito grande em guerra. Ele falou: mano, é simples, executa isso na sua célula. Obrigado. Você quer viver isso? Viva você, você é líder. Executa você. E essa direção eu estou até hoje seguindo ela. Às vezes no seu trabalho você percebe que não tem muita coisa. Você pode desempenhar uma liderança assim. Mas isso não é feito naturalmente. Isso é feito espiritualmente. No meu caso, com meu pai, foi meio natural. Eu abracei a parte técnica porque eu queria ser um bom técnico. Mas com você pode ser uma coisa sobrenatural. Ou se você percebe uma ausência em nós, que essa ausência não seja em você. Que você possa desenvolver isso pela unção, pelo poder, pelo sobrenatural. Todos entenderam isso? Muitas vezes, irmãos, vai ser esse ponto que vai te segurar na liderança. Então, você pode fazer na sua célula aquilo que você vê como uma deficiência na sua rede. Não, pastor, você tem essa deficiência. Eu enxergo isso em você. Amém. Mas e agora? O que faz? Não.
Eu não tenho isso em você, mas Deus tem para mim, eu posso fazer. Eu vou executar algo que não é o natural pelo sobrenatural. Amém? Impressionante. Isso aqui é muito. Ainda bem que você está aqui comigo. Amém? Depois, outra característica, compaixão. Uma das características essenciais de um líder de célula, irmãos, é compaixão. Você fala, pastor, mas ninguém tem compaixão de mim, né? Então, é exatamente aquilo que eu estou te falando. Né? Ninguém tem compaixão, mas você pode ter compaixão. Porque é um requisito do poder de Deus na sua vida. Ah, agora eu vou ter compaixão, vou fazer de propósito. Vou ter compaixão porque não tiver de mim. Você já viu isso em Jesus ou não? Você viu que o pessoal que estava em volta dele não tinha compaixão dele? Você já percebeu isso nele, não? Poucas pessoas tiveram exatamente compaixão de Cristo, né? Algumas pessoas tiveram, mas a grande maioria não. Mas ele deixou de ter compaixão comigo com você? Não. Por quê? Porque a criatividade espiritual agiu na vida dele. Isso é uma coisa muito importante. Agora, sem compaixão, sem resultado. Nossa célula é a nossa família e, como tal, deve ser tratada. Amém? Disposição. Então, com certeza, o líder de célula necessitará de muita disposição. E aí, irmãos, tem mecanismos para que essa disposição ela chegue até você. Então, muitas vezes, a indisposição ela não é só espiritual, ela pode ser física também. Né? Então, a gente tem que consultar lá a medicina para saber o que está acontecendo comigo. Será que tem falta de algum elemento, né? Algum hormônio, alguma vitamina, né? Mas é importante. Saber falar com as pessoas. Então, primeiramente, as pessoas aceitam você. Depois, elas aceitam as suas ideias ou projetos. Então, cada pessoa é um ser único. Como tal, ela tem uma forma diferente de abordagem de vida. Uma das características principais do líder de célula é ele saber acessar todo tipo de pessoa, nas mais diversas formas que as pessoas têm que viver. Amém? Flexibilidade. Irmãos, nós somos o que definimos. E o que deve ser flexível ou inflexível na nossa vida. A Bíblia diz o que pode ser inflexível e o que não é flexível, que a Bíblia não diz que não é inflexível. Deixa eu voltar aqui. Aquilo que a Bíblia estabelece, nós não temos flexibilização. Por exemplo, adultério. Adultério, a gente não tem flexibilização. A Bíblia fala sobre isso, que nós devemos ser homem de uma só esposa. Em tudo isso que esse tema tem, são coisas que a gente não flexibiliza. Eu já vi líderes que flexibilizaram coisas que a Bíblia não flexibiliza. Eles acabaram sendo levados por isso. Agora, tem coisas que nós podemos flexibilizar. O que nós podemos flexibilizar, irmãos? Como líderes? Coisas que não são pecado. Amém? Você percebe que uma coisa não é pecado? Então você pode ter uma liberdade maior. Né? Então, se você percebe que aquilo a Bíblia diz para não fazer, você não pode ter flexibilidade nisso. Deixa eu ver se você entendeu. Amém. Então, vou embora. Outra coisa, o líder, ele é um estabelecedor de alvos. Alvos são necessários para que a célula tenha uma direção clara e possa se preparar para conquistar. Os alvos não devem ser estabelecidos de cima para baixo. O que significa isso? A maioria de nós não está muito acostumada a lidar com alvos. Mas os alvos, irmãos, eles são necessários por causa do propósito. Então, se nós vamos estabelecer alvos, isso é um ponto. Esses alvos, eles não podem ser estabelecidos assim, tipo, unilateralmente. Ele precisa ter, um alvo, ele precisa ser compartilhado. Às vezes no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível. Então, eu costumo trabalhar alvos como se fosse uma semente. Então, nós plantamos uma semente e esperamos que aquela semente cresça, que ela germine, cresça
produz um fruto. Qual fruto vai ser esse? Vai ser um fruto da realização daquele alvo. Então, nós somos pessoas que vivemos, somos estabelecedores de alvos. Exemplo, você conhece uma pessoa, e aí você olha para ela e fala, puxa vida, essa pessoa poderia ser um líder. Então você fala, o que você acha? Você já pensou sobre liderar? Não, pastor, eu não quero, nunca pensei nisso. Okay. Aí você continua orando. Porque esse é um alvo espiritual na vida daquela pessoa. Então nós somos pessoas que estabelecemos alvos, amém? E a última característica essencial do líder que eu separei aqui é a iniciativa. Nós fomos chamados para sermos pessoas que têm proatividade. Né? A passividade, ela não costuma. Então, a iniciativa, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você está numa reunião como essa e você percebe alguma coisa que suscitou aí para você, apareceu, manifestou. A iniciativa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer você colocar aquilo ali no ritmo. Você vai ser um começador daquilo e aquilo vai ter uma cadência, um ritmo na sua vida. Coisa que na maioria das pessoas que estão conosco, elas não conseguem fazer. Então muitas coisas não acontecem simplesmente por quê? Porque elas não tiveram uma iniciativa e não tiveram repetição daquela iniciativa. Eu e você somos pessoas que temos essa iniciativa e colocamos essas coisas para acontecer. Que força é essa? É uma força espiritual, amém? Ela não vem de mim, ela não vem de você, ela vem de Deus em mim. Então nós somos essas pessoas que temos essas possibilidades aumentadas, essas possibilidades que são expandidas. E aí, no segundo momento, eu vou te falar de como a Bíblia fala de expandir, de aumentar, de crescer na sua vida particular. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui. Quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe.